Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa primeira live do ano. Olá, Marli, boa noite. Primeira live do ano, hein, gente? 2023 começou. Olá, gente, bem-vindos. Vão entrando, Rosa de Saron. E aí, gente, vocês estão animados para esse 2023? Estão otimistas ou pessimistas? Animados ou desanimados? Eu, Bruna, boa noite. Nilceia, boa noite. Espero, gente, que vocês estejam animados e otimistas, né? Porque normalmente é assim que se começa um ano, né? Sempre na expectativa de que seja melhor que o anterior. Não é verdade? É isso que a gente sempre quer. E a gente separou, eu organizei essa live hoje aqui para vocês, para justamente a gente abordar esse assunto, para a gente aproveitar esse início de ano aí, que a gente começa sempre com gás, animados e tudo mais, para falar sobre planejamento para 2023 para a tua instituição. Gustavo, doutor Gustavo, boa noite. Jussara, Cássia, tudo bem, gente? Vamos começar nosso papo? Toda vez que vira um ano, normalmente a gente vira sempre otimista e animados. Isso é ótimo, com uma motivação a mais para começar, para que aquele ano que esteja começando seja melhor que o anterior, que a gente não erre tanto, que a gente melhore como ser humano, que a gente se alimente melhor, que a gente, né? São cheios de metas e expectativas. Luana, boa noite. Liliane também. Então é assim normalmente que todo mundo começa, né? Vocês começam assim também, né, gente? Pensando que vai ser melhor, que vai ser diferente esse próximo ano e tá certo. É assim que a gente tem que começar, sempre achando que a gente tem que melhorar, nunca piorar, né? A gente só quer evoluir, né, gente? É isso que a gente espera como ser humano, que a gente venha pra cá, aprenda alguma coisa e evolua. Nunca retroceda. Senão não faz sentido essa vida aqui nessa terra, né? Então, gente, o que acontece é que muitas vezes a gente traz um monte de expectativa para o novo ano, né? A gente coloca muitas vezes até no papel metas, objetivos pessoais da empresa, profissionais, enfim, né? De coisas que a gente deseja para o novo ano. Mas que muitas vezes é só para aquele comecinho de ano. Vale ali só para o primeiro, segundo mês. Aí depois a rotina te suga, né? Você simplesmente larga aqueles papeizinhos de meta ou listas e tudo mais ali na gaveta, não olha mais, não se planeja sobre aquilo ali que você tinha colocado como objetivo, né? E fica. E aí passa mais um ano, como foi agora 2022, e muito provavelmente você tenha parado em algum momento aí, tenha feito uma análise do teu ano e visto, poxa vida, né? Tudo meio que igual, passei por isso, passei por aquilo, tô passando de novo por isso, ou de novo por aquilo, né? Então, assim, a grande maioria das pessoas realmente fica só na parte do sonho, do desejo, do objetivo. Não faz nada para que aquilo mude. E só vai acontecer um novo planejamento se você for hoje aqui comigo. Eu montei um negócio bem legal, gente. Dá pra gente fazer juntos, ou pelo menos de vocês anotarem, e daí depois lá dentro da instituição de vocês, amanhã com mais calma, ir pontuando e tal, pra gente conseguir ter esse planejamento pro próximo ano, tá? E assim, infelizmente, se você não botar a mão na massa, não vai acontecer. Né? Não vai acontecer. Então, assim, esse ano, digamos, eu planejei que eu quero começar a aprender inglês, né? Quero fazer aula de inglês, quero falar inglês fluente, nananã. E aí, não vou procurar aulas de inglês, escolas, ou pela internet, ou de alguma forma, vou ficar passiva, parada, então não vou aprender a falar inglês, né? E isso é pra tudo. Eu quero mudar minha alimentação, mas não faz nada pra mudar. Eu quero que a minha casa de repouso esse ano fature, lucre, que me dê resultados, que eu fique com a casa cheia, que meu atendimento seja referência, que não sei o quê. Mas você tá fazendo o quê para tudo isso acontecer ou para você chegar
nesses resultados que você tem colocado como objetivos aí para a tua instituição, né? Então, o objetivo de hoje é que a gente reflita um pouco, anote coisas, né? Se você não anotar hoje aqui comigo, mas anote amanhã, se possível, ou no melhor momento que for para você, para que quando terminarmos esse ano lá em 2023 no finalzinho e você for fazer a reflexão, tenha sido diferente, talvez, né, de tudo que foi 2022 para a maioria aqui, certo? Então, o tema de hoje é ajustando a rota para crescer com a sua casa de repouso em 2023. Então, a gente tem que ajustar as coisas que vocês vão detectar nas casas de cada um, o que não está indo tão bem ou erros que foram cometidos. A gente só consegue ajustar sabendo que está errando, né? Ou sabendo que está indo para uma direção não muito boa ou não está sendo muito como a gente planejou. Senão, não tem como ajustar, certo? Gente... mas assim, uma coisa que eu queria falar, eu fiquei muito feliz, porque assim, eu fiz uma enquete anteontem, não lembro, colocando aqui, né, quem vai começar 2023 diferente, quem vai fazer esse ano realmente acontecer, e assim, foi uma enxurrada de participação ali, muita gente, todo mundo dizendo que vai fazer esse ano ser um ano diferente. Então, assim, só depende de você que seja, né? A minha função aqui é dar direção, é dar respostas, né? Muitas vezes também há tantos erros e tantas dúvidas que vocês têm, mas quem vai lá começar e praticar o que tem que ser feito é cada um de vocês, é cada um que tá aqui, tá? Então, vamos lá. Gente, perguntas, comentários e coisas nesse sentido a gente deixa lá pro finzinho, sempre, pra eu não me perder aqui em tudo que eu tenho pra falar pra vocês, nesse papo que vai ser bacana hoje. Primeiro, deixa eu fazer uma pergunta para quem tá aqui. Vocês fazem planejamentos para o próximo ano para a instituição de vocês? Vocês têm esse hábito de fazer metas e planejamentos? Realmente, assim, papel, não só... eu quero tal coisa com a minha instituição, eu quero abrir uma segunda unidade ou alguma coisa assim. Mas vocês têm isso como rotina, ano após ano, quem já tem casa há mais tempo também, né, ou abriu esse ano que passou, vocês costumam fazer relações, assim, de metas e objetivos, planejamento, ou abre, né, como a casa de repouso não para nunca, né, é 365 dias no ano, então, às vezes, vai indo, acaba um ano, começa o outro, acaba um ano, começa um outro, e não para fazer nenhum tipo de planejamento, né. Eu espero que você seja da turma que faz alguma coisa, pelo menos. Vamos lá, gente. Como que a gente começa um planejamento de um ano que está começando? De que forma? Fazendo a análise do ano anterior. Então, assim, não tem como a gente começar colocando metas ou definindo para onde a gente vai realinhar ou ajustar o que tem que ajustar, se a gente não fizer uma análise de como foi o ano anterior. Então, a primeira tarefa que você tem que fazer para poder fazer esse planejamento é fazer a análise do ano de 2022, né? Então, assim, como foi o ano de 2022 para você com a sua instituição, certo? Estamos falando da empresa, da instituição. Então, você vai parar e vai fazer essa análise de como foi o teu ano. E assim, gente, é muito importante falar que a grande maioria das pessoas, e me incluo nisso também, a gente tende a observar ou a pontuar o que foi errado. Então não deu certo aqui, não deu certo ali, ou não consegui, né? Não consegui fazer isso, não realizei aquilo. Mas a gente esquece de colocar o que deu certo, né? O que funcionou, o que tá indo bem, o que deu certo. Então, assim, é muito importante, primeiro de tudo, colocar isso na tua listagem. Então, assim, o que deu certo na tua instituição esse ano, né? Então, assim, ou você conseguiu inaugurar finalmente a tua casa, que era um sonho que você tinha, né? Você conseguiu dar um atendimento de fato de qualidade como você gostaria de dar. A tua equipe que você conseguiu montar nesse ano tem sido uma boa equipe,
né? Uma equipe que não tem muitas faltas, que tem um bom comprometimento com o trabalho. As atividades que você oferece nos teus serviços são boas, fisioterapia, o profissional de nutrição, terapia ocupacional, enfim, o que você tiver aí de atividades, né? Foi bacana, eu tive um retorno bom, tanto dos idosos quanto dos familiares, estão satisfeitos. Enfim, lista, gente, lista isso. Porque é óbvio que mesmo que tenha sido bacana e legal essa parte de parte positiva, digamos assim, é claro que é possível sempre melhorar, né? Sempre, a gente sempre pode melhorar. Mas assim, lista isso. Porque e se parabenize com isso também. Porque às vezes a gente só enxerga o que não fez, o que não deu certo e se cobra, né? Assim, né? Ai, não deu certo, eu não fiz, não aconteceu como eu queria e se frustra sobre isso e tal. Mas esquece de se parabenizar pelo que foi, pelo que deu certo, pelo que foi legal, pelo que foi bacana. Então é muito importante isso, né? Que a gente pare e faça essa autoanálise do que foi legal e se parabenizar por isso. E óbvio, procurar melhorar sempre o que já tá bom, sempre pode melhorar. Então, se teu atendimento foi algo que deu legal, o que mais eu posso fazer para melhorar? O que eu posso trazer a mais, agregar a mais, né? Com minha equipe, com os meus profissionais terceirizados, enfim. Aí você vai destrinchando aí o teu ano de 2022, o que foi de positivo. Depois que você fizer essa análise do positivo, que vai já te dar um negocinho assim melhor, você vai ver que o ano às vezes nem foi tão ruim quanto você tinha imaginado, né? Porque às vezes você foca tanto na coisa ruim que você esquece do que aconteceu de bom. E aí você para e pensa, nossa, não, até que, né, foi legal, aconteceu isso, aconteceu aquilo, deu certo isso, deu certo aquilo. Você queria fazer uma reforma, deu certo. Você queria dar uma melhorada, uma repaginada na casa, conseguiu. Você de repente, enfim, não ficou muito tempo com vaga em aberto, né, durante o ano inteiro, ou não teve muitos falecimentos ao longo do ano, né, não teve assim tantas perdas, né, de moradores ao longo do ano. Então tudo isso é bacana, é legal de você pontuar, é legal de você lembrar, né, tá? E depois de você fazer isso, então sim, você vai para os pontos negativos ou que não deram tão legal, né? Não é necessariamente que tá errado, mas às vezes que não foi muito como você tinha realmente planejado. Então, nesse momento, você vai pontuar isso, tá? E aí você vai listar tudo. E depois que você faz isso lá de 2022, né, do ano anterior, é que você consegue começar a projetar o próximo ano. Antes disso, sem nada disso, não tem como você planejar nada, tá? Gente, perguntas eu vou respondendo tudo no final, tá? Deixem aqui, não vou perder as perguntinhas de vocês, mas daí no final eu respondo, tá bom? Eu vou seguindo aqui, mas daí marquem as perguntas, tudo certinho para não perder e para eu responder, tá bom? Respondo, mas daqui a pouquinho, tá bom, Marilene? Fique até o final da live aqui que eu respondo. Então, gente, você faz essa autoanálise de 2022, aí você consegue ter a ideia do que tem que melhorar para 2023. Só que aí não é só anotar, eu tenho que melhorar, a parte financeira não foi muito boa, ou eu fiquei muito tempo com vaga em aberto, ou meus funcionários, não estou muito satisfeita. E não adianta nada você só pontuar isso sem montar um plano de ação. O que é um plano de ação? É você estipular ali atitudes, intervenções, ações, o que você vai fazer para isso melhorar, tá? Então, assim, a ideia de você montar um planejamento para o próximo ano, seja ele do que for, é que você coloque num papel o que precisa ser melhorado, mas não só jogar isso ali no papel e esquecer lá dentro da gaveta e só lembrar de olhar no final do outro ano para ver se deu certo. Não, você tem que montar um cronograma sobre isso, colocando datas, metas e prioridades e o que é mais urgente também, né? Porque assim, tem coisas e coisas, tem situações que são mais urgentes que outras, então você precisa dar uma atenção maior para aquilo ali, para esse momento, para você começar a já ver solução e, né, as coisas começarem a serem resolvidas ali.
E outras podem aguardar um pouquinho mais e vai fazendo no decorrer ali, né? Mas não é só botar num papel. Não é simplesmente isso, tá? Precisa ter um cronograma e um plano de ação para cada um dos itens que você listar. Então, eu vou dizer aqui para vocês, a gente poderia fazer como um exercício até mesmo, como se fosse cada um dos pontos e o que analisar de forma resumida, claro que senão a gente ia ficar aqui até amanhã, né? Porque todos os pontos são muitas coisas dentro de cada ponto, né? Mas digamos assim, você vai lá começar pelo teu atendimento. Então, o teu atendimento não foi lá muito bom, no sentido assim, você teve algumas queixas de familiares ou algumas queixas do próprio idoso, né, com relação ao atendimento especificamente. E aí você anota isso. Ah, então, não foi lá aquilo que eu tinha imaginado ou que eu gostaria que tivesse sido esse ano, tive alguns pontos de queixas. Então, nesse momento, você vai ver, né, vai analisar se de fato tem fundamento, né, gente? Porque assim, tudo são opiniões, mais de uma, situações, né? Tem um ponto de vista aqui, tem outro ponto de vista ali. Então, tudo você tem que fazer com bom senso e você sendo dono da instituição, você tem que estar lá dentro e você tem que realmente saber o que é real, fato, aconteceu e isso e tá certo. E do que foi, às vezes, situações ali meio mal interpretadas, que não é bem assim. A gente sabe que tem situações nesse sentido. Quando você vai relacionando item por item, você tá lá no atendimento, então você vê o que é possível ser melhorado nesse atendimento. Mas o que você vai fazer, né, pro atendimento em si? De que forma você vai fazer essa melhoria no teu atendimento? Junto ao idoso e junto aos familiares. Você vai fazer mais treinamentos com a tua equipe? Você vai fazer mais reuniões com a tua equipe? Mais ou menos eu respondo já um pouco da tua pergunta, Marilene, né? Porque assim, como manter motivada a equipe? A equipe é um dos pontos centrais ali do teu atendimento. Então, se você tem uma equipe que não é comprometida, que falta muito, que você tem muita rotatividade, que volta e meia você tem queixas, então é um ponto muito importante que você precisa priorizar dentro da instituição, porque afinal de contas, o que é a prestação de serviço de uma casa de repouso? É cuidar de idosos, né? Cuidar dos idosos que moram ali. Então, se a tua equipe não está prestando um bom serviço, o principal que você vende ali, que é o cuidado, não tá legal, né? Então, muito provavelmente você vai começar a ter reclamações sobre isso. Então, você tem que ver o que está acontecendo. Mas, o problema é a equipe, né? Por quê? Porque não necessariamente toda a equipe, né? Não necessariamente só a equipe. Por que eu falo isso? O líder, o dono, quem faz esse papel dentro da instituição, muitas vezes também tá errando, né? Então, assim, às vezes a gente olha, e isso aqui que eu tô falando, nesse momento que você estiver fazendo essa autoanálise da sua equipe, da sua estrutura, do seu atendimento, da sua rotina, enfim, de tudo, você vai pontuando o item por item. Seja muito honesto nesse momento e honesta, né? Seja muito honesto, tá? Coloque de verdade ali. Você acha que realmente você está sendo um bom líder para a tua equipe? Você não foi falho durante o ano? Você não extrapolou em algum momento? Você tem sido um bom exemplo para a tua equipe? Gente, assim, ó, de verdade, é uma das queixas que eu mais recebo é sobre equipe. Você elogia a tua equipe em algum momento? Você reconhece o serviço que eles fazem? Né? De verdade, assim, olha, muito bom o que você fez hoje, aquele idoso está muito bem, ou isso que você fez, né? Porque às vezes a gente acha, é tua obrigação, você tem que fazer e fazer bem feito o serviço, eu tô te pagando por isso, né? A gente pensa, né? Muitas vezes com relação a um funcionário, mas cuidar de idosos, gente, não é fácil, a gente sabe disso. Quem tá ali no dia a dia de uma casa de repouso sabe. Não é fácil, a gente vai lidar com situações e idosos de todos os tipos, né? A gente vai viver situações complicadas, de idoso agitado, de idoso agressivo, várias situações, não só isso, momentos de banho, momentos de, né? É complicado aquilo ali, não é um serviço, entendeu? Então, assim, tem que valorizar o trabalho deles também, né? Afinal de contas,
não, se você for pensar financeiramente falando para a instituição, é caro pagar, né? Pro toda a equipe, mas assim, pro funcionário, o piso de cuidador de idosos não é um piso lá tão alto assim para todas as atribuições que ele tem, a carga toda que eles têm de trabalho, né? Então assim, tem que saber valorizar. Vocês fazem isso? Vocês valorizam os funcionários de vocês? Eu ouço muitas queixas com relação a isso, né? Ah, que não vem, que falta, que não tem comprometimento, que vive rodando. Eu conheço muitas casas assim. E assim, ó, posso errar em uma ou outra, né? Porque não dá pra gente generalizar, que não pode realmente, em coisa nenhuma a gente pode generalizar. Mas assim, nas casas que eu conheço, quando acontece muito isso, o problema está na gestão, tá? Você vai ter funcionário ruim? Vai contratar em algum momento funcionário ruim, vai ter que trocar, vai ter que remanejar, vai ter que demitir, enfim, vai ter situação que não vai ter jeito. Mas isso não é para ser sempre, isso não é para ser uma rotina, tá? Essa rotatividade não é para ser sempre, não é para ter problema direto com o funcionário, não é. Se você tá tendo, sei lá, se você tem uma casa há 2, 3 anos e vive isso direto, não tem uma trégua, tipo assim, né? As coisas não dão uma sentada em algum momento, então reveja porque algo na gestão tá com problema, tá? Então assim, pontue o teu atendimento, tudo o que você acha que pode melhorar e o que fazer para melhorar no teu atendimento, o que é viável, o que é possível ser feito, né? E o que você deseja também como atendimento para os teus clientes, tanto idosos quanto familiares, né? Que isso é muito importante falar. Familiar é cliente, não é só o idoso. Então, muitas vezes trata bem o idoso e a família não quer muita conversa. Não, a família é tão cliente quanto o idoso, tá? Então, o atendimento é importante para ambos. A tua equipe tem que saber falar com os familiares, saber atender um telefone se precisar, saber falar, né? Tem que ter educação, tem que, enfim, essas coisas, né, gente? Que já vi de tudo, né? Já vi de tudo acontecendo nessa parte de atendimento. Com relação à tua equipe, é isso. Se você faz treinamentos frequentes, se você tá mantendo uma equipe dentro daquilo que você considera bom de atendimento. Hoje teve uma pergunta ali na caixinha, não sei até se ela não tá aqui, perguntando sobre a rotina, como estabelecer uma rotina. As rotinas de uma casa de repouso, no geral, elas são muito iguais, assim, muito parecidas, diferem muito pouco. O que vai fazer um pouco de diferença aqui e ali é o que o dono quer agregar, o que o dono quer trazer de diferencial de atendimento, colocar a cara dele no atendimento, sabe? Assim, o jeito dele no atendimento. É aí que você vê um pouquinho de diferença, né, entre uma casa e outra, tá? Mas a rotina em si não muda muito, não. A equipe, ela precisa de treinamentos frequentes, conversas, né? Ela precisa ter você como um líder, de fato, em um exemplo. Você como dono da instituição. Aqui eu falo e eu acredito, né? Que a grande maioria tem a casa de pequeno, médio porte, né? Que é a grande maioria no Brasil todo. A gente tem instituições muito grandes e tudo mais, mas... Aí ela, a Diane tá por aí. Isso aí, exatamente. A Joine, eu vou respondendo as perguntas no final, mas sim, todos os cuidadores têm que ter certificado. É uma exigência da vigilância. A vigilância normalmente exige certificado de conclusão de curso de cuidador, tá? Retomando aqui, questão da liderança, né? Então, assim, o dono, ele é a pessoa mais importante dentro da instituição como parâmetro ou espelho do que vai ser a instituição, de como ela é, de como funciona, de como é o trabalho, de como é o cuidado, de como é tudo, tá? Assim, isso é muito real, gente. A casa é o reflexo do dono. Se o dono é uma pessoa desorganizada, se é uma pessoa meio atarantada, se é uma pessoa... A casa vai ser meio que isso também. Os funcionários vão ser meio tipo isso aí também. Então, assim, pare e pense um pouquinho como tá você como líder, tá? E pontue isso de forma muito sincera, assim, não, eu acho que eu tenho que melhorar nisso, eu acho que eu não tô sempre disponível para os funcionários, e sempre disponível não quer dizer que você vai ficar 24 horas com o telefone ali do lado, não é isso. É assim, estar pronto para resolver coisas importantes, tá?
tá? Já vi muitos donos, por exemplo, que não resolvem as coisas, que tipo, a equipe traz uma situação e acabou, e tá nem aí, não resolve. Então assim, gente, se você não resolve, você acha que o teu funcionário vai se empenhar para fazer alguma coisa? Se você que é o dono um pouco se empenha, então é o que eu falo, a casa vai ser o reflexo do que o dono é. Tá? Nem sempre a gente tá afim, tem dia que a gente não tá muito disposto, tem coisas externas que acontecem, óbvio, mas eu digo isso no geral, tá? Então anotem isso, como que tá sendo você como líder? De verdade, tá sendo um bom líder? Tá dentro da tua casa? Já conheci dono de casa que não sabia nem o nome dos idosos, sabe? Assim, é complicado, gente, vocês têm que entender que é uma empresa séria, que exige uma responsabilidade muito grande, que é cuidar de vidas. Então, você tem que ser esse exemplo. Se você não for, você pode saber que o restante todo não vai muito bem mesmo. Tá? Você é aquele dono que só cobra de liderança? Então, você só cobra. Faça isso, faça aquilo, não fez do jeito que eu queria, volta lá e refaça, ou, sabe, só cobra. Ah, vai lá pegar não sei o que você não pegou. Ah, você já fez isso? Eu não vi você fazendo aquilo. Você cobra o dia inteiro o teu funcionário, você fica atrás dele o tempo inteiro, atrás dele. Também não é um bom tipo de liderança, né? A liderança a gente treina, delega o que é possível delegar, fica supervisionando, arruma ali aqui o que tem que arrumar, mas deixa o barco trabalhar sozinho, gente. O barco tem que seguir. Ele não pode... A casa de repouso ela não pode funcionar só porque você tá atrás de cada um dos funcionários. A casa tem que andar. Com você ali ou sem você, a casa tem que andar. Então, isso só vai acontecer se você delegar. Treinar, delegar, supervisionar. É assim que funciona, tá? E delegar é preciso e é muito importante, porque daí a gente entra no próximo ponto. Falamos atendimento, equipe e liderança. Postura de líder, tem que ter essa postura de líder, tem que entrar num... É difícil, gente. Tudo que eu falo aqui não é fácil, não é porque eu tô falando que, é super fácil. Não é um trabalho. Mas a postura do líder, é assim, ó, é um equilíbrio entre você ser o líder e ter o respeito da tua equipe, eles te respeitarem a tua autoridade, mas ao mesmo tempo eles terem a liberdade de vir te trazer as coisas, não pessoais, né, gente? As coisas da casa, as situações que tem que ser resolvidas, confiança, entende? A confiança tem que vir falar e te conta e te fala e vocês junto como equipe vão resolvendo. Essa é a forma mais ideal de acontecerem as coisas, tá? E de, né, funcionar aí, tá bom? E o delegar, a gente entra na parte de tempo de qualidade, né? De um dono conseguir equilíbrio entre a sua vida e a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Pontue isso também. Isso faz parte. O descanso, gente, faz parte. A gente precisa, para poder produzir bem, trabalhar bem, a gente precisa do descanso. Ninguém consegue trabalhar 24 horas, não consegue. Tem que ter, né? Mas para que você consiga chegar nesse nível, você precisa saber delegar. Você precisa confiar na tua equipe, nem sempre é fácil, mas isso é um aprendizado também. Então, pontue essa parte. Você está conseguindo? Está conseguindo ter os teus dias de descanso? Ou está morando dentro da instituição? Como tantos donos também que eu já conheci, que tinham uns até que tinham uma caminha mesmo, dormindo na casa. Gente, isso não pode acontecer. Você tem que ter a tua vida fora da instituição. Casa de repouso é um lugar que nos suga, né, energeticamente, é um trabalho muito... eu ia falar um trabalho trabalhoso, mas né? Tipo assim, a gente trabalha pra caramba ali dentro, né? Nos exige uma demanda muito grande. Então, como é que você não vai ter um descanso ou não vai voltar pra tua casa, né? Não dá, gente. Tem que ter. Senão isso aí não vai ser de qualidade, você não vai estar trabalhando feliz. Em algum momento isso vai pesar, não adianta achar que não, porque vai, né? Vai te fazer falta, você vai começar a ficar mal-humorado, irritado, vai começar a descontar nas pessoas. Então, assim... Achar esse equilíbrio é importante, mas para isso você tem que saber delegar. Tá conseguindo fazer isso? Não está?
tá ficando mais do que deseja dentro da instituição, no sentido de finais de semana, ou teus horários estão tudo bagunçado, você não tem hora para ir, para entrar, não tem hora para sair, fica lá até de noite, né? Até tarde da noite. Então, pontue isso como algo que você precisa resolver para esse ano. Mas como é que você vai resolver? Como é que você vai fazer, né? Você tem que colocar os planos de ação, de que forma que você vai executar isso. Então, você vai treinar a tua equipe, vai treinando aos poucos, vai delegando um pouquinho ali, outro ali, coisas que são possíveis de serem delegadas. Tem coisas que não dá, né? Tem coisas que vai ficar pro dono e não tem jeito, tá? Mas vá fazendo esse exercício, entendeu? O tempo de qualidade é importante, a gente precisa ter esse tempo fora da casa. Dono de casa de repouso dificilmente vai tirar férias, longas férias, a não ser que tenha uma equipe, um gerente, né, ou alguém nesse sentido. Se não, são pouquinhos dias ali, outros ali. Comigo era assim, eram uns 4, 5 dias aqui, passava um tempo, 4, 5 dias ali, e assim eu ia conseguindo dar esse tempinho, tá? Mas isso é necessário, senão vai se atravessando um mês atrás do outro, quando você vê, você tá super esgotado e cansado. Então, pontuem essa parte também. Rotina, como é que tá a rotina da tua casa? Tá boa? Não sabe? Tem que melhorar? O que você acha que não tá bom dentro da tua rotina? Que você acha que não tá tão legal? Os horários das coisas, o andamento, tá tudo muito bagunçado, tá tudo muito corrido além do que você acha que deveria ser. A rotina de uma casa de repouso, ela é, no geral, uma rotina corridinha, assim, acelerada, né? A gente depende muito do número de idosos que cada casa tem, mas normalmente é aquilo, é o café da manhã, é banho, é medicamento, são as atividades, refeições, acaba uma, já começa a outra, aquela loucura é assim mesmo, é uma rotina assim, muito agitada, ou muito assim, sei lá, sem conseguir cumprir os horários, algo também não tá muito legal, porque é dentro, né, do normal, é para tudo funcionar dentro dos horários certinho. Vai ter dia que vai ser mais corrido, um idoso pode passar mal, né? Pode estar entrando um novo morador que também dá uma agitada ali, né? Dá uma, às vezes, né, na rotina e tudo mais. Pode acontecer um falecimento dentro da instituição, ou, né, enfim, que também dá uma diferença na rotina normal, mas se não, né, é para dar tudo certo, tudo dentro do horário e tudo, né, tudo funcionando. Depois você vai para a parte de famílias, documentos e idosos. Como é que foi essa relação com os familiares? Como é que foi a parte documental, de contratos? Foi cumprido os contratos? Não foi? Teve muita dor de cabeça com relação a isso? E os idosos te trouxeram muita dor de cabeça? Viveu situações complicadas com os idosos e que você acha que isso não estava muito bem definido no contrato? Então reveja todas as situações que você passou ao longo do ano com relação aos documentos, né, preencher documentos, cumprir com aquilo principalmente, né, porque não adianta tá tudo lindo lá no teu contrato e ninguém cumprir com nada, né, do que está estabelecido ali. Então reveja isso, o que pode melhorar? Pontue o que você acredita que está faltando, situações que foram chatas ou meio assim com familiares. Reveja se isso estava bem claro para a família, se não foi um erro teu, tá? Porque assim, algo que a gente volta e meia às vezes vive com família, porque a gente também não foi muito claro, tá? Então assim, o contrato é para estar bem claro e para a gente explicar, bem explicadinho para a família. Não é só, esse aqui é o contrato, pode assinar. Daí a pessoa assina, lê só a cláusula do pagamento, que mais ou menos é o que importa, né? Parte financeira ali, e o restante não lê, entendeu? Fica lá. Bota o contrato numa gaveta e nunca mais lê o contrato. Não, você tem que explicar, deveres, obrigações, é assim, é assado. Aqui comigo funciona assim, tá bom? Minha casa é assim, funciona dessa forma, você tem esses deveres, eu tenho esse. Tudo muito bem claro para depois não haver mal entendido, né? Tá? Então, posicione sobre isso também, coloque tudo isso. Vocês entenderam que é tudo que vocês podem imaginar, vocês vão destrinchar da casa e vão colocar o que é possível melhorar, o que vocês passaram, que vocês não querem passar de novo, né? Então, se vocês passaram alguma situação nesse sentido com família e tal, não quero mais ter que viver esse tipo de situação aqui que eu vivi, né? E vou arrumar isso aqui para não passar mais por isso.
Então, esse é o momento de você reformular o teu ano para não precisar mais passar, porque se você não fizer, você vai acabar passando. Depois a gente entra na parte de finanças, né? Como é que tá as finanças da tua casa? Tá dando lucro? Tá empatando? Você tá conseguindo retirar um prolabore? Não tá? Ou não tá tirando nem perto do que você gostaria de ter tirado? Ou tem mês que você tira, tem mês que você não tira, né? Por que tá acontecendo isso na tua instituição? O que você acha que tá acontecendo? Você tem isso formulado na tua cabeça, né? Você tem isso, você parou para pensar por que isso está acontecendo em algum momento, ou você vai atropelando o giz e em nenhum momento você parou para analisar isso, né? As finanças, ela é o ponto mais importante dos pilares, porque veja bem, gente, eu falo às vezes das finanças e as pessoas pensam, só pensa no dinheiro, só quer... Não é isso. Se as finanças de uma empresa não estão dando lucro ou dando resultado, né, de verdade, não tem como o restante tudo dar certo. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai começar a desmoronar, porque as finanças é o que mantém. Se a tua instituição não tá dando, você mal consegue pagar as contas. Se você tiver uma demissão, você não tem como fazer. Se você tiver uma inspeção da vigilância sanitária e a vigilância te exigir, sei lá, coisas para você fazer, você não tem esse dinheiro porque você não tem uma reserva financeira para casa, para essas eventualidades aí que acontecem, o que vai acontecer? Você vai começar a virar uma bola de neve isso daí. Vai ter mês que você vai ter que escolher conta que você vai pagar, vai priorizar aqui, quando chega a época de 13º, você se vê quase louca, ou louco, né? Porque você não sabe o que você vai fazer. Então, gente, as finanças é sim o ponto mais importante de uma empresa. Se a empresa está sendo bem mantida, se está gerando lucro e resultado, o restante tudo vai. Você consegue manter estrutura, você consegue dar bom atendimento, boa alimentação, bons profissionais, tá tudo certo, né? Só que você está vivendo isso hoje? Se você não estiver, você tem que parar, colocar nesse papel aí que eu tô falando pra vocês e tentar entender o que tá acontecendo. O que tá acontecendo na tua casa pra você não estar vivendo assim. Muitos erros podem estar acontecendo. Finanças é um dos pontos que mais se erra. E, aliás, se você tá aqui, saiba que é muito importante, se você estiver vivendo essas coisas que eu falei aqui, resumidamente, né, sobre as finanças, venha participar comigo do evento que vai acontecer, que é a Jornada sobre Finanças de Casa de Repouso. Um evento gratuito que vai acontecer de 16 a 19 de janeiro. E ali eu vou explicar tudo isso que eu tô falando pra vocês, gente, sobre finanças. Porque é o ponto mais importante. Se você não consertar as finanças da tua casa, se você não ajustar o que tem que ser ajustado, se você ficar mês após mês, ano após ano, só levando, empurrando com a barriga, você não vai sair do lugar, as coisas não vão melhorar. Vai ser mais um ano que vai ficar mais ou menos como tá por aí, mês positivo, mês empatando, mês sobrou um pouquinho. E não é isso que você quer, né? Quando a gente abre uma empresa, a gente abre porque a gente quer viver do nosso negócio e aquele serviço ou aquilo que a gente está ofertando com a nossa empresa, oferecer com qualidade, é o que todo mundo quer. Eu quero abrir uma casa de repouso para dar um bom atendimento, uma boa qualidade de vida para esse público que está ali na finitude, né? Bons cuidados. Mas e aí? Eu não vou viver disso? Eu não vou ter uma retirada disso? Eu vou me acabar lá dentro e não vou fazer nada? Não vou, né? Então, é algo muito importante. Venham participar desse evento do dia 16 ao dia 19 para você se inscrever, se cadastrar, né? Nesse evento, porque ele não vai ser aqui pelo Instagram, ele vai ser lá pelo Meet. Então, é fechado, é só quem tiver cadastro, tá? Quem tiver cadastrado. O link tá na minha bio. Então, você clica lá no link da minha bio e entra dentro de um grupo de WhatsApp. E daí lá a gente vai avisando e vai liberando os links de cada aula, porque são 4 dias. Cada dia eu vou trazer um conteúdo para vocês voltado a finanças, tá? E não é só conversa fiada. Não, não é, tá? Cada dia eu vou trazer um conteúdo sobre finanças, tá bom? Então, a gente vai falar sobre precificação, sobre custos, sobre controle de caixa, sobre uma série de coisas para você entender muito provavelmente onde você está errando nas suas finanças, tá? E sair de lá já com algumas soluções ali já para você começar a colocar em prática, tá bom?
Importante também falar que dentro dessa jornada a gente vai abrir a 9ª turma do curso A Casa de Repouso Modelo. O que é, gente, esse curso? Para quem tá meio novo aqui não sabe, ou né, também quem já tá aqui já sabe. Minha 9ª turma do curso A Casa de Repouso Modelo. É um curso completo, do zero até a gestão total e completa da tua instituição. Então, na verdade, é para quem quer abrir ou para quem já tem a sua instituição, mas está ali vivendo situações, quer entender onde está errando, porque tudo isso aqui que eu tô falando para vocês, isso aqui é um spoiler, bem spoiler, gente. Tudo isso que eu tô meio que dividindo é quase um módulo do curso, tá? Porque são um total de 13 módulos. Então, tudo que vocês podem imaginar sobre gestão de casa de repouso tá dentro do curso. Então, a gente vai passar de rotinas, de equipe, de liderança. Tudo isso que eu tô falando para vocês é um módulo lá dentro, entendeu? Então, assim, é muito importante que para você ser um dono de casa de repouso de forma eficiente, que você tenha uma casa de sucesso, e o sucesso não tá só envolvido ao dinheiro, né? O sucesso está envolvido com você ser uma referência onde você está, né? Que você tenha indicações do teu cuidado, que seja bom trabalhar dentro da tua instituição, que você tenha um ambiente bom de trabalho. Isso não vai ser sempre assim, mas na maior parte do tempo sim, né? Então, para você conseguir alcançar esse sucesso com a tua instituição, você tem que entender sobre gestão de instituição, né? Normalmente as pessoas entram com o cuidado, entendem de cuidar de idosos, têm esse domínio, esse amor, vocação, mas não entendem nada sobre o restante todo, né? Então é isso que falta. Então, lá dentro, nesses 4 dias, a gente vai abrir a 9ª turma do curso, tá bom? Voltando então aqui aos nossos temas, quais são os próximos temas que você precisa pontuar? O seu psicológico e da sua equipe. Quando eu falo do psicológico, gente, eu falo especificamente pensando na situação morte, na situação cuidados paliativos, tá? Os cuidados paliativos, às vezes, é a não intervenção, né? Com coisas muito agressivas ou invasivas, né? Isso é os cuidados paliativos. E muitas vezes a família opta por isso. Então, assim, você e a tua equipe, se vocês forem atender esse tipo de idoso, tem que entender, né, que é isso que a família quer. Muitas vezes há controvérsias ainda sobre esse tema. Então, você tem que entender sobre o que é isso, explicar para a tua equipe se vocês vão trabalhar dessa forma, né? O primeiro óbito ali, né, o primeiro falecimento, caso seja uma casa recém-inaugurada ou alguma coisa assim, ou entra uma pessoa na equipe que ainda não vivenciou essa situação. Então, assim, entender, conversar sobre esse assunto é algo que vai acontecer dentro da instituição, é inevitável, porque é um público que a gente atende, que infelizmente, na grande maioria das vezes mesmo, né, é a última morada deles, é com a gente, né? Se ele se adaptar, se der tudo certo, é assim que vai ser. Então, a gente tem que aceitar a morte, falar sobre ela, né? E trabalhar isso com a nossa equipe também. Como trabalhar isso, né? Então, com conversas, né? Trazendo esse assunto, não deixar sem falar, porque daí no momento que acontece, né? Gera toda aquela situação lá dentro, ficam apavorados, ficam com medo, ficam não sei o quê. Então, tem que se falar sobre esse assunto também, tá bom? É importante. E, gente, eu tô pondo a mão aqui porque... deixa eu ver. O horário, que o meu computador tá meio... não tá aparecendo aí. E, por último, questão de vagas. Você tem sofrido com vagas ociosas aí na tua casa? É algo recorrente? Nesse ano de 2022, quanto tempo você ficou com vaga em aberto? Quanto tempo demorou cada vaga para ocupar? Você já fez essa análise aí na tua casa? Você tem que fazer, né? Quantas vagas abriram ao longo do ano? Quanto tempo levou? Aqui levou menos tempo, aqui levou mais tempo. E por que será? Você já fez essa análise? Por que tá demorando para ocupar? Ao que você... né? Por que você acha que isso está acontecendo na tua instituição? Às vezes as pessoas nem param para pensar sobre isso. Simplesmente não ocupa, vão ficando, né,
preocupadas, desesperadas, porque não ocupam, mas assim, não param para fazer uma reflexão por que está acontecendo. Então faça essa reflexão que eu tô falando. Se a tua casa fica muito tempo com vaga ociosa, vaga em aberto, pense por que isso está acontecendo. Você está oferecendo um serviço de acordo com o que você está cobrando? A tua estrutura está de acordo com o valor que você está cobrando? Você tem trabalhado bem as estratégias para trazer moradores, parcerias, divulgação? Como é que tá isso, né? Você não vai ficar ali com a casa aberta e esperar que vão se formando filas e filas e filas de pessoas. Quando você tá mais tempo no mercado, né? Quando você já é uma casa de mais anos, você fica mais conhecido, né? Depende muito do tamanho da cidade também, mas tende isso ser mais fácil. Quando você recém abre uma instituição, esse é um dos grandes desafios. Então, você precisa trabalhar muito forte nisso tudo, porque senão não vai aparecer morador, gente, não vai cair do céu. Você tem que trabalhar de todas as possibilidades que existem. E, aliás, esse tema vai estar dentro da jornada de finanças. Por quê? Porque sem vaga, ou melhor, com vaga em aberto, ela impacta diretamente nas finanças da instituição. Então, não dá para ficar muito tempo com vaga em aberto, tá? Vai acontecer? Óbvio, inevitavelmente. Ou vai abrir por falecimento, ou vai abrir por algum motivo, o idoso não se adaptou, entrou agora, não deu certo, sei lá, acontece, né? A gente sabe que acontece. Mas não é para ficar meses e ano e vira ano. Gente, não é, isso não é normal que aconteça, tá? É normal que abra, leve aí semanas, até um mês, aí a gente pode, muito mais do que isso já é para se pensar. E aí, pare e pontue sobre o que você acha que pode estar acontecendo com a tua instituição, tá? Cada casa é uma coisa, é uma realidade. Você tem que pensar na tua, entender o que pode estar acontecendo com a sua para isso estar acontecendo. Então, se você quer saber as estratégias, também venha nesse evento comigo lá de 16 a 19, que eu vou falar sobre essa parte de captação de moradores, tá? Beleza, gente? Então, assim, o que é o resumo disso aqui que eu tô falando pra vocês? É colocar num papel, até aqui, eu acho que não vai dar para ler. Isso aqui é as minhas metas desse ano, tá? Tá tudo feio, rabiscado ainda, mas vai ficar bonitinho que eu vou passar limpo. Só que tem as estratégias para serem feitas, né? Isso aqui não é só trabalho, é vida pessoal também, né? Mas assim, coloque no papel da tua instituição todos esses pontos que eu falei, rotina, cuidado, equipe, você como líder, tudo. Vai pondo, vai listando o que você acha que não tá ruim e o que você tem que fazer para melhorar, tá? E executa. Não adianta nada a gente estar numa live sobre planejamento, só planejar e não executar. Eu quero dar um exemplo para vocês de uma situação que aconteceu esses dias, acho que foi ontem, anteontem. Tem uma pessoa que me segue aqui já há algum tempo, né? Já faz meses, por aí. Ela já veio, acho que umas 3 vezes, pelo menos, ou mais 4, sei lá, bastante já veio. Me chamar no direct, querendo algum material, curso, consultoria, alguma coisa nesse sentido, tá? Assim, todas as vezes eu direcionei ela para alguma coisa. Por último, acho que nas 2 últimas vezes que a gente conversou, e assim, gente, eu respondo todo mundo, tá? Eu não deixo, né? Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. Essas 2 últimas vezes que ela veio falar comigo, uma foi no ano novo, agora, perto da virada do ano, e agora, esses dias. E eu falei que seria melhor, né, a situação ali dela, tal, para ser resolvida através de uma consultoria que eu acho que seria bem pontual e exatamente no problema, né, vai na ferida da situação dela. E já que ela tinha tanta urgência, né, muita urgência, seria o correto a ser feito. Aonde eu tô querendo chegar nessa conversa, né, que nessas 2 últimas vezes que ela veio falar comigo, ela veio muito desesperada. Assim, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, a Roberta me ajude, eu preciso falar com você, eu preciso não sei o quê. E todas as 2 vezes eu me prontifiquei a muito rapidamente agendar um horário com ela pra gente sentar, analisar a situação, eu montar o plano de ação para ela, que isso é a consultoria, né?
e executar, e que ela executasse o mais rapidamente possível para que ela saísse dessa situação. Ela não fez nada, tá? Ela tá lá na situação dela, que eu não sei muito bem, mas pelo que eu entendi muito superficialmente é financeiro, né? Mas ela não executa, ela não toma a atitude para aquilo acontecer. Então veja, se ela já me mandou uma mensagem há pelo menos 7 meses atrás, o que já não era possível ter sido feito há 7 meses atrás? Muito provavelmente, muita coisa ela já não estaria mais vivendo, muita coisa ela já teria resolvido, muitas coisas. E a cada vez que ela vem falar comigo, ela vem mais desesperada, né? Até essa última vez ela falou que tá com medo até de que tenha que fechar a empresa dela. Então assim, gente, qual é a prioridade que você coloca nas coisas que você quer? A gente tá virando um ano, a gente entra um ano cheio de sonhos e expectativas, mas assim, você tem que tomar atitude. Se você não fizer e não tomar, sinto muito, gente, eu não vou ir até lá, onde eu nem sei onde é a casa da pessoa, mas assim, não vou até lá pegar a mão dela e dizer, ó, venha comigo que eu vou fazer junto aqui. Não, gente, a pessoa, se ela tá naquela situação, se há 7 meses atrás nós tivéssemos entrado com o que era preciso ser feito, muito provavelmente ela já teria resolvido um monte de situações, muitas coisas já teriam sido solucionadas e ela já não estaria talvez passando por tanto no nível que tá a situação, pelo que eu entendi, tá? Então, o que eu quero resumir com isso aqui? Você vai fazer? Você vai fazer isso que eu falei? Você vai pegar um papel amanhã, você vai colocar o que você deseja para 2023 para tua instituição e você vai montar um plano de ação para o que você precisa executar? Você tá com problema financeiro na casa, você vai participar do evento de finanças comigo, dia 16, 17, 18 e 19? Você vai se comprometer a estar lá comigo para você aprender o que você precisa fazer e mudar o que precisa para a partir desse ano começar a ter resultado e viver do teu negócio como você sonhou? Você vai fazer? Depois não adianta, gente. Vai passar o ano e não vai ter acontecido nada. E muito provavelmente, se passar muito tempo, eu vou perder o contato com essa pessoa e em algum momento, talvez sim, talvez não, eu descubra que a instituição dela não existe mais. Infelizmente, né? Ou você prioriza aquilo que tem que priorizar, ou, infelizmente, as coisas não vão acontecer. Certo? Ai, gente, falei isso porque, assim, eu fico muito de cara mesmo, sabe? Porque, assim, eu não sou a mais certa do mundo, e óbvio que não, e errei, e, enfim. Mas, poxa, cara, se você tem algo pra fazer, que você pode mudar aquilo que tá acontecendo na tua vida, seja no que for, pô, faça, né? Faça a tua parte. Não vai mudar as coisas se você não fizer. Não é verdade? É assim que funciona. Falei. Vocês têm pergunta, gente, comentário? Hoje foi um desabafo aqui no final, mas é porque, ai meu Deus do céu. Eu fico, sabe, eu fico com um pouco, assim, não é pena, mas né, tipo, a pessoa pode resolver a situação dela, né, e não resolve. Aí vai fazer o quê também, né? Marilene, o ideal é que a sociedade seja formada por um profissional da enfermagem, um financeiro e um administrativo? Olha, eu fazia tudo isso sozinha. Eu não tinha ninguém, não. Eu era o administrativo, a enfermagem não era porque eu tinha o pessoal contratado para fazer, né? Mas eu era o financeiro, eu era o administrativo, eu era a minha RT, eu era, né? Eu era pau pra toda obra. Não acho, depende muito, Marilene, assim, ó, do tamanho da tua empresa, tá? Como eu sempre digo, a gente trabalha, eu falo aqui, né? A grande maioria das pessoas com quem eu falo aqui são pessoas que têm casa de repouso de pequeno, médio porte. Então, assim, não tem condições financeiras, muitas vezes, de colocar uma pessoa no administrativo, uma pessoa no financeiro, uma pessoa... E nem tem essa necessidade, porque não é algo que vai te consumir, assim, um horário ou o dia inteiro para você fazer. Você se organizando muito bem, você consegue fazer tudo, né? Então, Gabriela, eu falei, a parte de enfermagem daí não era comigo, daí eu tinha o pessoal para fazer.
Mas o RT era eu, a parte administrativa e financeira era tudo comigo, né? Mesmo porque parte financeira, gente, você passar para outra pessoa é meio complicado, um dono de empresa, né? Terceirizar as finanças é meio, né? Sei lá, tem que confiar muito na pessoa, né? Para você passar essa parte de controle financeiro, de contas a pagar e tudo mais para uma outra pessoa, né? Era eu que fazia mesmo. Tá bom? Vocês têm mais algum comentário, gente, ou pergunta? Pra fazer, deixa eu ver o horário aqui. Quase 9 horas. E eu espero, hein, gente, que vocês realmente façam o que eu falei. Pra que esse ano de verdade seja diferente. Se eu acho que sociedade é rentável, depende, Marilene, do tamanho da instituição e da classe econômica que você for atender e do que você considera rentável. Né? Assim, gente, tem pessoas, essa parte de que por exemplo, para uma pessoa tirar um prolabore, SLT, a vida inteira é SLT e tudo mais, aí monta uma instituição e vai fazer uma retirada de prolabore de 5 mil, a pessoa tá feliz da vida. Ah, tá no paraíso, tá no céu, tá ótimo. Tem gente que 5 mil nem abriria uma instituição para ganhar 5 mil. Outras 10, outras 20, depende muito do que você considera que para você valeria a pena, entende? Então você tem que pensar, bom, para mim isso aqui vale, tá? Para que você ainda divida com alguém essa lucratividade, tá? Eu, por exemplo, tenho uma aluna que tem sociedade e que, nossa, feliz da vida com a sociedade, encontrou, deu tudo certo, divide lá, tá tudo beleza. Eu tive experiência com sociedade no começo, né, quando eu entrei, e não deu muito certo, não. E não foi questão financeira, né, foi de não dar muito certo mesmo, não bateu ali, tivemos situações complicadas. Então, você tem que estabelecer isso, o que é rentável para você, né? Para que você tenha um sócio e ainda divida isso, né? Marli, uma casa com 24 pacientes. Quantos funcionários você considera adequado? Enfermagem e apoio? Depende, Marli, não tem como te dar essa resposta. O número de funcionários, ele é de acordo com o grau de dependência, tá? Então, assim, você vai ver a contratação de funcionários para atender os teus idosos de acordo com quantos são grau 1, quantos grau 2, quantos grau 3. E aí, em cima disso, você define quantos... Isso é baseado na RDC, não é uma coisa da minha cabeça, né? Lá na legislação fala o número certinho. E aí, você faz uma contagenzinha, né? Não vai dar exato, vai dar um funcionário e meio aqui, 2,5 lá, né? E tal. Para que você consiga chegar mais ou menos no número mais adequado. E aí, óbvio que você vai sentindo se isso tá ok... ou se precisa de mais alguém ali de suporte que ultrapasse esse número mínimo, né, que tá na legislação, que na verdade é o mínimo, né? Marta, está difícil para fechar contrato, as famílias não entram em acordo. Não entram em acordo, como assim será, Marta? Entre eles, para levar o idoso, eles ficam em dúvida, é isso? Eu não entendi a tua... Porque, gente, assim, as famílias, cada um tem seu tempo. Eu já, não sei se eu já falei aqui, às vezes eu vou falando, me repito em muitas situações. Mas eu já vivi uma situação, por exemplo, de um familiar, uma filha de uma idosa, ela levou quase 2 anos, 1 ano e meio, eu acho, entre vem, fala comigo, volta, vem, fala de novo e nananã, até que ela definitivamente, decidiu, agora é o momento e eu vou levar. E tem pessoas que vai chegar em você, vai falar hoje com você e vai trazer hoje o idoso, entendeu? Então, isso vai muito do vínculo com o idoso, da situação como um todo, dos outros filhos e irmãos, né? Um concorda, o outro não concorda, e isso é muito comum, tá? E ainda que aceite levar, alguns não concordam mesmo assim e pode trazer problema depois e virar uma discussão e tem de tudo que é tipo de situação, né? Mas quanto mais irmãos tem,
filhos, né? Quanto mais filhos tem aquele idoso, principalmente porque é normalmente assim, né? Filho que leva para a instituição, que a gente vê na grande maioria. Quando tem muitos filhos, muitos irmãos, realmente é complicado, né? Porque um pensa uma coisa, outro pensa outra, mas cuidar, não são todos que querem, né? E aí fica desse jeito. Larissa, é necessário técnico... Eu já vou encerrando, viu, gente? Se vocês tiverem mais pergunta, coloquem, senão a gente já vai encerrando. É necessário técnico de enfermagem 24 horas? Depende da sua regional, da sua vigilância sanitária. Não sei de onde você é e de que forma a tua vigilância faz esse tipo de exigência, tá? A gente sabe que o técnico de enfermagem nem na legislação está como obrigatoriedade. O que está lá na legislação é cuidador de idosos. A gente acaba contratando o técnico pela capacitação, por trazer mais segurança, né, nos cuidados, são mais bem preparados para algum tipo de particularidade do idoso. Então, muitas vezes as instituições contratam por isso ou porque a vigilância sanitária exige, tá? Aqui em Curitiba, por exemplo, que é a minha cidade, não exigem técnico de enfermagem, tá? Não é exigido. Aqui é isso, como eu falei no primeiro exemplo que eu dei. As instituições contratam por opção, mas tem muitos lugares aqui no Brasil que é exigido, assim como também é exigido o profissional de enfermagem. Aqui também não é, por exemplo, entendeu? Então isso é muito particular de cada região, não é uma verdade absoluta. O que vale aqui não necessariamente vale aí ou vale em outros lugares. Por isso que o ideal é sempre entrar em contato com o distrito sanitário e saber de que forma que é exigido aí, tá bom? Com relação ao guarda-roupa, isso vai muito de acordo com o que você quer dentro da tua instituição. Não é obrigatório que cada um tenha um guarda-roupa, mas tenha um espaço cada um, né? Então, você pode ter um guarda-roupa maior, dividir entre 2 idosos, sim, isso é possível. Mas isso é algo que você pode definir, tá? Não é obrigatório. Vou responder só mais essas duas, gente, daí vou encerrar, tá bom? Quando o idoso fica internado no hospital, o valor da mensalidade continua? Nilceia, isso é algo que cada dono define, tá? Normalmente, não há nem abatimento, nem devolução e nem coisa nenhuma, porque a vaga do idoso permanece do idoso, independente dele estar hospitalizado, você não ocupou a vaga para ninguém, você não teve abatimento de funcionário, você não teve diminuição do aluguel, você não teve isso, não teve nada. A tua estrutura está mantida, o idoso só não está ali porque está hospitalizado, mas assim, a vaga dele está preservada. Mas isso vai muito de acordo com o que você também acha, como que é a família, situações econômicas, enfim, coisas nesse sentido que você pode ajustar de forma em cada situação, né? Marilena, o que você me diz sobre a nova exigência do bombeiro? Exige 1,65 m para corredor interno. Estou tendo dificuldade para encontrar casa assim, vou abrir uma IUP. Então, você sabe que esses tempos atrás a gente fez uma live sobre isso aqui? Não era sobre isso não, mas foi falado sobre isso aqui. E tem a arquiteta que normalmente é ela que fez a minha casa lá, e ela sempre está participando. E ela comentou algo nesse sentido, de que é quando a casa parece que... não sei, gente, não vou falar certeza absoluta, mas se eu não me engano, ela falou que era algo no sentido assim, ó, passou de não sei quantos metros a casa, aí o corpo de bombeiro tá exigindo essa metragem de corredor, tá? De ser mais largo mesmo, assim. Porque realmente deve ser muito difícil encontrar uma casa com esse tamanho de corredor, né? Não é uma casa padrão, digamos assim, né? Então, é complicado. Tem que estar tudo no contrato, gente. Tudo e qualquer coisa que vocês forem fazer. Devolve, não devolve, abate, não abate. Você para, senta, define como você quer trabalhar, tá? Como você acha que é certo e coloca isso no contrato. Coloca no contrato, porque o dia que acontecer, aí você não vai viver essa situação. E agora? Não sei se devolvo, não devolvo. Morreu, devolvo, não devolvo, entendeu? Então, essas coisas todas tem que estar... Não existe certo, errado, existe o que você acha, existe como trabalho na tua região ou na maioria dos lugares, e aí você define do teu jeito como você quer trabalhar. Mas tem que estar no contrato. Beleza, gente? Vamos encerrando? Eu vou encerrando.
95. Muito obrigada pela participação de todos vocês, terem ficado comigo aqui até o fim. Não, gente, vocês nunca estão sozinhos. Jamais estão sozinhos. Sempre contem comigo, venham, tirem suas dúvidas comigo, venham participar dessa jornada de finanças. Se você quer fazer com que esse ano seja diferente mesmo do que foi esse último, ou talvez outros para trás, se você já tem uma instituição até mais tempo, né? Venha, vamos fazer diferente esse ano, vamos colocar as metas, vamos principalmente colocar em prática aquilo que precisa ser feito para começar a mudar, porque senão vocês não vão ver mudança, gente, tá bom? Obrigada, adorei, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Quem adorou fui eu. Obrigada, gente. Feliz ano novo, Luana. Feliz ano novo para todo mundo. Vamos fazer esse ano ser diferente, gente, tá bom? Um beijo, uma boa noite para vocês. Beijo, beijo, gente. Obrigada, Edilene. Obrigada, meninas. E meninos que estiveram aqui comigo também. Tchau, gente. Boa noite, boa noite, boa noite.